Este mundo nasceu pelas mãos de Deus, como o Rei da criação fez o homem e a mulher. Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Estamos aqui novamente para o quarto encontro da catequese familiar da paróquia Santa Catarina de Alexandria. Neste quarto encontro, nós vamos falar sobre a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Esse encontro, então, é o quarto de 41, né? Chegamos aí a 10% dos encontros desse ano, e as atividades devem ser entregues na próxima missa dominical, 2 e 3 de abril. Um convite especial, né? A missa do primeiro domingo do mês, a missa do final do dia, né? Das 19 horas, ela é a missa da catequese. Então, os pais que quiserem levar as crianças, os adolescentes, nessa missa das 19 horas do domingo, uma missa especial da catequese, né? Estamos aguardando todos lá. Se não puderem nesse horário, tem os demais horários de missa na paróquia e nas capelas. Nós começamos o encontro na folha de vocês aí com a oração inicial, como sempre, né? Aquela questão de a gente preparar o ambiente, e o convite para essa semana a gente fazer a oração do Santo Anjo. Então, vamos iniciar com o sinal da cruz e com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Neste encontro, nós vamos dar continuidade ao que nós falamos nos encontros anteriores. No primeiro encontro a gente falou que nós somos filhos de Deus, né? Depois nós falamos sobre Bíblia, aprendemos a buscar na Bíblia, aprendemos a importância da Bíblia como a palavra de Deus. E no terceiro encontro nós entramos no livro do Gênesis, que significa origem, e começamos com a criação de tudo que existe, a criação do mundo, no capítulo 1 do livro do Gênesis. E encerramos ali falando da criação do homem e da mulher, que nós abordaríamos um pouco mais nesse encontro, né? Então, a gente começa o item 2 aí da Folha das Crianças. Está dizendo que o livro do Gênesis aborda a criação do homem e da mulher em dois momentos distintos, tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar do segundo momento, vamos pegar primeiro o primeiro momento, com a sequência daqueles dias da criação que nós vimos no encontro passado. Então tem ali, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Ali está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Um chamado importante da atenção ali, né? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus fala no plural, né? Façamos nós, né? A nossa imagem. Com quem que ele está falando? Nós cristãos enxergamos aqui já o prenúncio, né, da figura da Trindade, né? Deus está acompanhado de seu Filho, o Espírito está desde o início da criação pairando sobre as águas, né? Como diz lá no início do Gênesis, mas Deus com seu Filho, como é nos dito no Novo Testamento, né, por meio de Jesus tudo foi criado, ele foi o primogênito da criação, né? Deus está com seu Filho nesse momento em que está definindo a criação do homem e da mulher. E é importante essa função, essa definição de fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. De nenhum outro animal, de nenhuma outra criatura, nenhuma planta, de nada foi falado que seria feito à imagem e semelhança de Deus. É só o homem e a mulher que tem essa predileção do Criador, né, para ser feito a imagem e semelhança. Agora, o que significa isso? Nós vamos buscar lá no Catecismo da Igreja Católica, né? Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com seu Criador. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Então, de tudo que existe no universo, só o ser humano é capaz de conhecer e amar o Criador.
E essa capacidade não é só de conhecer-se a si mesmo, como diz ali, de possuir-se, mas também de doar-se livremente, de entrar em comunhão com outras pessoas e de fazer uma aliança com Deus, com o Criador. Essa aliança nós vamos ver ao longo de todo o Antigo Testamento, as várias alianças que Deus vai fazendo com o ser humano, até chegar no Novo Testamento, a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. A Folha das Crianças continua, né, dizendo que a nossa missão como cristão, a gente tem que reconhecer nos irmãos essa imagem e semelhança de Deus. E ao reconhecer isso, a gente tem que preservar, lutar para que seja preservada a dignidade dos irmãos como imagem e semelhança de Deus. Essa dignidade, ela é física, ou seja, nós não podemos aceitar que os irmãos sofram violência, passem fome, sejam tratados como coisa, como objeto, mas também a dignidade espiritual. Os nossos irmãos têm que conhecer e amar a Deus, têm que participar da igreja, têm que encontrar o caminho da salvação, né? Tem que ser inaceitável para nós que algum irmão passe fome e também inaceitável para nós que algum irmão não conheça a Deus, não conheça o caminho da salvação. Nós temos que buscar isso de todas as formas. Na sequência, a gente tem uma iluminação bíblica, né, que é no Evangelho de Mateus. E aí é importante, nós estamos falando do Gênesis, da criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus e da dignidade desse homem. E aí a gente pula lá para o Novo Testamento, porque sempre o Antigo Testamento vai apontar para o Novo Testamento, vai apontar para Jesus. Em que Jesus está dizendo, né, contando para o pessoal, olha, como é que vai ser lá no final dos tempos, né, quando os homens forem julgados. E ele vai dizer o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Olha, Deus preparou um reino desde a criação do mundo e está entregando isso para algumas pessoas que se chamam de benditos do meu Pai. E ele complementa: pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então esses justos, né, que estão recebendo a herança do reino vão dizer: mas Senhor, quando é que foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando é que foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando é que foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um dos menores, meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então Jesus está mostrando que ao reconhecer no irmão a dignidade, a imagem e semelhança de Deus, e a cuidar do irmão, a gente está fazendo isso para Deus. O Evangelho ele vai seguir e vai dizer o contrário também. Toda vez que a gente fizer o mal ao irmão, também é a Cristo que a gente está fazendo esse mal. Então, essa é a ligação bíblica do Antigo Testamento com o Novo, sempre lembrando, a dignidade física e a dignidade espiritual. A gente tem que buscar que os irmãos e que nós mesmos tenhamos as duas coisas. Na sequência vai ter um exercício em que vai ter que ordenar as palavras e formar a frase. Ele é só para a gente poder fixar a mensagem que foi dada anteriormente. E aí vocês lembram que eu falei que há dois relatos da criação do homem e da mulher. O primeiro é aquele ali na sequência dos dias da criação, em que Deus criou o homem e a mulher no sexto dia, a imagem e semelhança. Mas tem um segundo relato, no capítulo 2 do livro do Gênesis, que diz que Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, o sopro de Deus, Deus molda o homem do barro e num sopro torna o homem um ser vivente. E depois Deus decide dar uma companheira ao homem, conta que passou toda a criação na frente do homem, e ele disse: não, nenhuma dessas me serve para companheira. E Deus faz cair sobre o homem um sono profundo e da sua costela gera a primeira mulher. Essa história com estilo poético, conta a criação de Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. E tem algumas mensagens importantes. Quando fala essa historinha de Deus moldar o homem do barro, está dizendo: o ser humano foi planejado e moldado por Deus. Cada um de nós está aqui nesse mundo, nós fomos planejados e moldados por Deus. No ser humano está o sopro divino, a inspiração que faz a criatura querer buscar o Criador. Ao longo do tempo, todos os homens e mulheres sentiram essa necessidade do Criador. O terceiro ponto: homem e mulher são parceiros nessa caminhada de salvação.
a mulher foi retirada da costela, né? Nem do pé para ser menos que o homem, nem da cabeça para ser mais do que o homem, mas da costela. Então eles são parceiros, caminham juntos nessa caminhada da salvação. E o quarto ponto, a família é um núcleo criado por Deus para que a fé possa ser acolhida desde os primeiros passos do ser humano. Então a importância da família acolher a fé e passar a fé para as crianças de geração em geração. No encerramento, né, nós temos sempre a discussão do compromisso para a semana, e nesse caso a gente está propondo como compromisso a gente buscar enxergar no irmão a imagem e semelhança de Deus. Né? E aí tem as perguntas: em nossa cidade, há pessoas que moram nas ruas, há pessoas que passam frio e fome, há idosos esquecidos em asilos, o que podemos fazer para diminuir o sofrimento desses irmãos? E aí uma lembrança, né? A nossa paróquia ela promove sempre a missa da gratidão no segundo domingo do mês. Então, sem ser o próximo domingo, o outro, né, nós temos a missa da gratidão. E onde a gente pode levar alimentos que vão ser doados para a família carente. Se alguém esquecer de levar ali, pode entregar na secretaria. E a paróquia ajuda, via Caritas, né, muitas famílias. Então é muito importante a gente fazer esse ato de amor. Então, que tal fazer isso, né, e fazer outras ações que possam estar ao nosso alcance para diminuir o sofrimento, para levar a dignidade física e espiritual. E a gente convida a fechar rezando uma Ave Maria e fazendo o sinal da cruz, né? Maria que cuidou tanto do seu filho, que ela ensine a gente a cuidar dos nossos irmãos e a enxergar nos nossos irmãos essa imagem e semelhança de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na verdade, Jesus nos libertará. A verdade é saber pela fé quem é Deus. É o homem entender o seu próprio valor. Só quem ama o irmão é que a Deus acolheu.